Bem-vindo! Mais um episódio do podcast da 3R4 Seguros. E aqui a gente começou um bate-papo com executivos, com gestores, para entender o dia a dia de cada empresa. Cada um tem uma história interessante para trazer e a gente vai criando repertório para, inclusive, criar produtos melhores para esse público, né? E hoje eu estou bem feliz que eu estou com uma pessoa especialista em RH, especialista em algo que a gente tem trazido soluções. Mas eu não quero falar sobre ela, vou deixar que ela se apresente. Ariane Brito, especialista em RH. Acho que toda a sua carreira foi em RH, é isso? Oi, Igor! Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje com você. Muito agradecida de estar aqui no podcast da 3R4. É isso, a minha jornada inteira, assim, foi desde menina, trabalhando com RH, empresas pequenas, empresas grandes, e auxiliando, né, nas pessoas a crescerem, empresas crescerem, negócios crescerem. Como eu disse, 17 anos trabalhando com RH, sou formada em administração, sou mãe da Esther, costumo dizer que hoje meu papel principal é ser mãe da Esther, casada, e sempre buscando, né, formas de crescer, formas de desenvolver, e uma pessoa apaixonada também por tecnologia. Então, hoje, acho que a gente vai falar bastante, né, de RH, bastante também de tecnologia, e como tudo isso está impactando os negócios, as empresas e as pessoas nesse mundo, nesse turbilhão de coisas que estão acontecendo hoje no mundo. Que legal, Ari. Poxa, vai ser um... A gente estava falando aqui há pouco tempo, aí, antes, né, de começar, a gente bate um papo e tem uma riqueza de coisas para a gente conversar aqui. Vamos ver se a gente consegue passar por tudo, porque tem muita coisa bacana e vai ser muito legal. Eu queria te ouvir, você comentou ali, acho que, né, o tema do digital, né? A gente hoje está super digital em muitas coisas, né? Então, pô, a gente pede comida pelo celular, pede um aplicativo, e agora com ChatGPT, com inteligência artificial, que a gente utiliza até para corrigir e-mail às vezes, né? Uhum. Esse e-mail não está muito legal, deixa eu colocar no ChatGPT, ele vai lá e te corrige, um negócio impressionante. Quer mandar uma mensagem pro WhatsApp, tem gente que eu... Mas às vezes é importante, né? Se utilizar, por exemplo, você está sob estresse, por exemplo, você fala assim, pô, eu vou escrever essa mensagem aqui, fala, não, peraí, deixa eu jogar pro ChatGPT, dá uma acalmada nessa minha linguagem. Então, assim, tem ajudado muito, né? É verdade. Agora, mas como é que você está vendo isso, assim? Porque tem muita gente que fala o seguinte, bom, mas a inteligência artificial vai substituir pessoas, e aí? Eu tenho uma função aqui, mas o ChatGPT faz... complicou minha vida. Como é que você vê isso? E principalmente, né, como profissional de RH, como é que você vai lidar com essa, e os outros ali, né, com essa ansiedade, com tudo que traz, né, com essa questão de eu vou ser substituído por IA? É uma grande pergunta, né? A principal pergunta que as pessoas fazem. E, inclusive, esses dias eu estava vendo uma reportagem falando dessas grandes consultorias, né? As Big Fours. Elas já disseram que vão contratar menos jovens, né? Menos posições de entrada, que são posições juniores, por conta das inteligências artificiais, né? Por quê? Porque essas posições iniciais, nessas grandes consultorias, que são as posições que depois escalam, né? Esses profissionais crescem dentro das consultorias, elas são funções que hoje em dia a tecnologia faz, né? Que são funções, atividades ali que podem ser automatizadas, planilhas, atividades de análise. Então, realmente, já existem hoje funções, atividades que a inteligência artificial vai substituir, ou seja, já substituiu. Então, hoje isso é uma realidade, né? Isso já está sendo feito. Porém, a gente tem que entender que há outras funções que não serão substituídas, né? Outras funções que serão criadas, inclusive o relatório, que já existe, né? Que outras funções vão ser criadas para as próximas gerações. Uhum. E que também a gente precisa pensar hoje, eu como profissional, como que eu devo usar a inteligência artificial para me ajudar como profissional hoje? Então, vamos esquecer isso de que eu vou ser substituída. A gente precisa pensar que vai ser uma ferramenta que vai me ajudar. Assim como o Excel surgiu há 30 anos atrás, que eu preciso aprender a utilizar ele, é a mesma coisa com a inteligência artificial. Então, a gente não precisa ter medo dela. A gente precisa aprender a utilizá-la ao nosso favor.
Sem dúvida, porque olha só, eu acho, não vivi isso exatamente, mas eu estou pensando o seguinte: há pouco tempo atrás, você não tinha o Facebook, não tinha Instagram, né? E hoje é uma ferramenta principalmente para negócios. Poxa, eu quero me expor lá, eu quero fazer um. A gente está fazendo um podcast aqui, num estúdio que está preparado, por quê? Porque surgiu uma nova economia. Uma economia de comunicação, uma economia de De conteúdo, de tráfego, né? Tem o pessoal do tráfego pago, que também é bastante analítico, né, no processo. Essa profissão não existia em 2000, Há né? 10 anos atrás. Há 10 né? anos atrás, Pra pensar, Então, assim, talvez a gente está também trilhando um caminho de coisas que vão acontecer que a gente não sabe, né? A gente tem que ir acompanhando para tentar entender. E até, para complementar o que você comentou das Big Four, tudo bem, eu não tenho a entrada, né, hoje, mas quem que vai substituir? Porque as pessoas vão envelhecendo, né? Esses outros profissionais vão envelhecendo, e quem que vai comer? Ele sabe fazer essas planilhas, ele sabe aquilo que está sendo o output dessas planilhas, ou do que está sendo da inteligência artificial. Como é que vai ser quando esse cara envelhecer? Alguém vai ter que substituir, alguém vai ter que aprender isso aqui para poder fazer essa esteira continuar, né? Então, acho que tem movimentos ainda que são bruscos agora, mas que eles devem encontrar um caminho. Exato, e a gente, como sociedade, a gente vai ter que aprender, de alguma forma, a fazer isso, né? A gente vai ter que encontrar um caminho. E é natural do desenvolvimento humano a gente caminhar para frente. Então, acho que, assim como a internet surgiu há alguns anos atrás, a gente não sabia aonde ia chegar, é o que acontece agora com a inteligência artificial. Acho que a gente tem que realmente ir aprendendo e trazendo ela para o nosso dia a dia, assim como o ChatGPT já está na maioria dos celulares aí das pessoas, as pessoas já utilizam, as empresas também já estão fazendo isso, né? Se você pegar ali, tem uma pesquisa que lá nos Estados Unidos, 40% das empresas já estão usando inteligência artificial. E aqui no Brasil, provavelmente, não peguei um dado atualizado, mas também já está caminhando aí para quase 50% das empresas já estão utilizando a inteligência artificial de alguma forma dentro das organizações. Então, os profissionais, de certa forma, vão precisar se atualizar. Vai ser uma ferramenta diária. E até eu quero puxar um pouco aqui pro teu mundo, né, de DP, porque, assim, a gente é uma empresa que auxilia na parte de benefícios, então a gente está, de certa forma, ligado ao DP, né? A gente não trata com folha de pagamentos, né, com esse trabalho, mas a gente sabe que tem muita manualidade, né, nisso, tem muito papel, tem muita planilha. Como é que você está vendo também uma evolução nisso? Como é que você tem visto a tecnologia na tua área? Na área de departamento pessoal, é a principal área do RH onde se usa inteligência artificial, né? Porque o departamento pessoal é a área mais burocrática, é a área mais manual do RH. Então, você utiliza inteligência artificial para automatizar essas atividades, essas funções que são manuais, que são ali maçantes do dia a dia. E aí você faz com que esses profissionais possam ser direcionados a ficarem mais estratégicos, né? A pensarem de forma mais estratégicas e auxiliarem o negócio de outra forma. Então, você pode usar ali a inteligência artificial, até olhando ali pelo lado de benefícios, né? Você pode utilizar ali, você pode automatizar para gerar relatórios, né, estratégicos de benefícios. Você pode gerar ali alguns relatórios, você pode processar a folha de pagamento antes para ver se tem alguma inconsistência antes de você gerar a folha de pagamento e enviar para o governo, por exemplo, né? Para não enviar alguma inconsistência. Agora, por exemplo, que tem o e-consignado, que é um pé no saco aí dos profissionais do RH. Porque aparece Dá muito problema isso. Então, a gente pode também automatizar ali com a inteligência artificial para gerar relatórios para a gente antes de mandar pro governo e nos trazer problemas ali. Então, o que a inteligência artificial vai ajudar a gente? A realmente automatizar e trazer relatórios, trazer as inconsistências previamente, né? Para a gente poder fazer as análises aí antes de fechar a folha, antes de fechar os benefícios. Então, dentro do departamento pessoal, é a principal área onde a gente pode automatizar todas a maioria das funcionalidades ali, né? Porque você tem uma conformidade legal, você tem uma série de pontos ali, né? Acho que quem não é
desse mundo, talvez acaba não visualizando, porque o contra-cheque está lá, né? Cai lá na conta do Itaú, do Nubank e tal, tá tudo certo naquele dia, e talvez não visualiza tudo que é feito Sim. antes, conferências. E tem uma outra coisa, né? A legislação muda toda hora. Toda Perfeito. hora tá mudando alguma coisa, algum ponto ali. E aí, quando você utiliza a tecnologia a seu favor, você parametriza aquilo ali e você não precisa. Você não perde ali aquela mudança, né? E o que te traz benefício? Você não perde o prazo, né? E aí, se você não perde o prazo, você não gera multa para sua empresa. Então, você utiliza toda essa tecnologia ao seu favor em todo esse sentido. Além de te trazer produtividade, além de te trazer mais tempo, né? mais assertividade ali nos processos, você não vai perder prazos do governo e, consequentemente, custos pagando multa para o governo, né? Você sabe, Ari, que a gente visita muitas empresas e você sabe que não é surpresa quando a gente vai numa empresa de tecnologia e o RHDP funciona no Excel. Sim. E para mim isso me soa assim, sabe? Uhum. Sim, Então, conheço essa história. conta aí, porque assim, é curioso, né? Porque e por que será que acontece isso? Será que não está sendo comunicado da importância de ter esses processos mais redondos e tal? Porque eu vi muita manualidade numa empresa de tecnologia, que vende tecnologia, e boas tecnologias, mas o RH tá lá no Excel, tá no papel, tá aquela coisa muito manual. Eu acho que é muita mentalidade do profissional, assim, de RH. Me perdoem, profissionais de RH, mas vou ter que falar. Se bem que está mudando muito, viu? Acho que dos últimos anos, assim, até com essa questão de nos próximos, os próprios profissionais, os eventos de RH, tá trazendo muito a questão de tecnologia, então o profissional de RH tem mudado a mentalidade. Mas eu ainda acho que tem muito profissional de RH com a mentalidade de que RH ainda é só falar de pessoas, sabe? Aquela coisa ali, e que não, né? O RH precisa estar ali baseado em tecnologia, em dados, para poder realmente auxiliar o negócio, o business. Então, acho que tem muito essa questão de mentalidade. Mas eu também já vi muita transformação. Na verdade, já participei, né? Já implantei muita transformação digital dentro de RHs e que super funcionaram. E que o próprio RH, o próprio time super comprou a ideia e que foi pra frente, assim, sabe? Então, acho que tá caminhando, assim, tá caminhando. Acho que os próprios RHs já estão entendendo a importância de você ter tecnologia aliada ao seu favor e que RH não é só pensar em pessoa, só ser aquela questão humana, e você entender que realmente precisa ter processos, precisa ter tecnologia e dados para você poder desenvolver um bom trabalho para as pessoas e para o negócio, né? Eu sempre costumo dizer que RH precisa olhar para as pessoas e para o negócio, porque pessoas sustentam o negócio, mas o negócio também sustenta a pessoa. Se você não tiver um negócio crescente, um negócio dando lucro, você não consegue sustentar as pessoas. Então, assim, é uma via de mão dupla, né? Então, e o RH precisa ter essa mentalidade de pensar dessas duas formas. O RH que só pensa nas pessoas e não tem essa visão de negócio, não tá alinhado. Não tá. Tem alguma coisa ali que não vai funcionar. E eu imagino que empresas de alto crescimento, elas vão precisar cada vez mais desses processos mais claros, por exemplo, de contratação, de onboarding, e tudo isso tem por trás está funcionando um monte, né, de máquinas ali, e que se tiver muito manual, pode ser até o gargalo de crescimento, né? Com certeza. Com certeza. Quando você tem coisas muito manuais e você está ali em crescimento, a tendência de você perder prazo, perder processo, esquecer de fazer alguma coisa é muito alto, porque são pessoas, né? Então, ainda mais dentro do RH, dentro do departamento pessoal, são muito microprocessos que a gente precisa executar todos os dias para que aquilo funcione, né? Então, por exemplo, para você fazer uma admissão, são pequenos processos que precisam ser executados para você concluir uma admissão. Então, às vezes, como você disse, às vezes a pessoa não entende, né? Para um funcionário chegar ali no primeiro dia, estar com a carteira assinada, com o vale-refeição dele no primeiro dia,
a carteirinha de plano de saúde dele já lá inscrita, o kit dele com caderninho, aquele kit on-board, tudo bonitinho. Cara, uma série de coisas aconteceram antes para que aquele dia tenha sido perfeito. E quem faz isso, né, é o departamento pessoal, é o RH, com vários mini processos. Então, quando você tem um monte de admissão, você tem uma empresa em crescimento acelerado, se você não tem muito claramente os processos ali desenhados, se você não tem uma equipe alinhada, se você não tem um direcionamento, se você não tem checklist, se você não tem políticas, fica muito difícil. E isso acontece frequentemente. Frequentemente, e você vê em grandes empresas, viu? Eu, assim, nesses últimos dias, eu recebo muitas histórias, né? As pessoas me procuram para dizer, assim, eu recebi uma história de uma empresa grande, uma multinacional, que muito conhecida, varejista, que não tem os processos claros e para chegar no primeiro dia não tem, assim, né? A pessoa não chega no primeiro dia sem vale transporte, sem o kit on-board. Então, assim, o que está acontecendo ali? Não tem os processos bem definidos. Então, isso não só acontece numa pequena empresa, numa média empresa. Isso também acontece numa grande empresa, né? Empresa multinacional. E assim, quando você contrata alguém, né? A gente já foi contratado, já trabalhou o primeiro dia é um dia que você dorme até ansioso, como é que vai ser, né? como são as pessoas, né? E tudo mais. E aí, se você chega sem aquele básico, já dá um pouco do, não, tudo bem, vamos lá, né? E aí você imagina, e aí a gente tem história disso, por exemplo, plano de saúde, para você entrar sem carências, para você ter todo um processo normal, tem que ser até 30 dias. 30 dias já é bastante, né? A gente pegou casos de mais de 100 dias sem o plano de saúde. Então, você imagina o seguinte, a pessoa entra, e às vezes é o provedor da família, então aquele plano de saúde vai ser para ele e para a família, ele abandonou um outro emprego para colocar todas as fichas ali naquele novo setor, naquela nova empresa e tal. E depois de 90 dias não tem aquilo, assim, aí você começa a falar, pô, o que eu fiz da minha vida? A mulher te cobrando, os filhos com aquele risco de... Isso que você tá falando é a experiência do colaborador, né? Quando você disse a expectativa da pessoa chegar no primeiro dia. Mas eu vou te contar uma história mais cabeluda. Se o colaborador entra no primeiro dia e acontece um acidente com ele, e ele não está com plano de saúde ativo, e não tem Não tem a carteirinha. Não tem uma carteirinha de top, porque eu já peguei um caso desse. Como que você fica, você como empresa? Então, assim, é importantíssimo você ter ali os processos alinhados, ou se você é uma pequena empresa e você tem um time pequeno, você tem uma empresa ali com bom atendimento, com bom sistema para te dar um suporte e te fazer esse processo para que chegue no primeiro dia perfeito. Porque a gente viu muito, por exemplo, esse é o caso que eu comentei, não era nem que o RH não estava fazendo, mas ele estava fazendo e as coisas voltavam. Então, por exemplo, é muito formulário, muita burocracia né? e tal. Olha, o formulário não é o formulário A, é o formulário B. Só que você vai saber que é o formulário B depois de 10 dias depois que voltou. Poxa, é o formulário B, então assina. Aí, faltou outra assinatura. Isso vai 10, 15, 20, 30 dias. E aí, o que a gente descobriu? Poxa, a origem disso é processo. Porque se eu conseguir filtrar logo no primeiro dia, ou ter sistemas que já consigam mostrar, de certa forma, onde está aquele problema, eu ganho um mês, eu ganho tudo. Né? Trazer ali as inconsistências, já vai batendo ali, já vai dando um alerta ali, ó, inconsistência, você já evita tudo isso, entendeu? E aí, no final, a entrega é um colaborador satisfeito. E aí ele tem as metas de negócio dele, aí ele tem... Mas o básico tá lá, tudo feito, e ele tá bem, tá sem nenhuma dúvida sobre a escolha que ele fez. Exato, né? E não só um colaborador satisfeito. Acho que é importantíssimo, né? A gente quer um colaborador satisfeito, a gente pensa muito numa experiência do colaborador, mas eu costumo dizer que a gente tem que olhar o antes, que é o básico bem feito, né? O arroz com feijão. O que é o arroz com feijão? É você garantir a saúde do colaborador. É o que eu te falei, né? Que a gente tava falando ali. Se o cara sofreu um acidente, se o cara precisar do plano de saúde, o cara não tiver aquele plano de saúde naquele dia, não é nem questão de experiência dele, é questão de saúde do colaborador. Então, esse é o básico bem feito, esse é o arroz com feijão, né?
E aí Exatamente. depois a gente passa ali para é como se fosse a pirâmide de Maslow, né? Que a gente pensa, né? Então depois a gente vai indo para as outras questões de experiência e tudo mais das pessoas. Então, você ter processos muito bem feitos dentro do departamento pessoal, você ter fornecedores, você ter times, você ter parceiros, por exemplo, como a 3R4, que consegue te auxiliar se você tem um time pequeno, esses parceiros que conseguem te dar esse suporte. É assim, é o melhor dos mundos, né? Porque você vai evitando todo esse tipo de dor de cabeça, que isso pode acontecer, e aí você vai evitando processo trabalhista, porque isso pode acarretar processo trabalhista, né? Não só, eu volto a dizer, não é só esperar, não é um colaborador satisfeito, é um processo trabalhista. Se o cara doente, ou se o cara falece, então são N possibilidades que podem acontecer, se o cara não Sim. tem um suporte. Então, são questões que a gente precisa, sim, tá olhando. E se você tem essa oportunidade de ter uma empresa aliada com você, de ter esses processos bem... Se você não consegue, se é uma empresa pequena, você não consegue, é de primordial. E aí, a experiência do colaborador, a satisfação dele é consequência de você fazer um básico bem feito. E eu acho que um papel importante que a gente tem aqui, né, é comunicar isso, porque acaba sendo silencioso quando tudo funciona bem, não é? É um pouco contraditório, né? Um trabalho muito bem feito, ele acaba sendo silencioso, de certa forma, de que assim, não, ali não tem problemas, tal. Mas assim, você tem todo um alinhamento de processo, tecnologia e profissionais para tudo aquilo dar certo, né? E quando dá certo, assim, beleza, foi feito ou nem foi pensado, vamos dizer assim. E então acho que tem que comunicar isso, porque no fundo o problema só acontece quando já foi, né? Já teve o problema, como você comentou, já teve uma situação ruim para a empresa como um todo. E aí, vamos lá os processos. Então, acho que é legal, assim, é um pouco de valorização também do profissional de administração né, DP, por exemplo, que olha, a empresa não tem nenhum problema. Pô, parabéns, então, para o profissional que está tocando isso, porque a gente sabe a quantidade de coisas que precisa ser feita e acaba sendo silencioso, né? Porque tá tudo bem. E é o que deve ser mesmo, né? É que as pessoas esperam sempre o básico, né? A gente sempre espera que as coisas funcionem bem. Pra tudo na vida, né? A gente nunca vai esperar que as coisas funcionem mal. Quando as coisas funcionam mal, o ruído é maior, né? A gente nunca... Quando as coisas funcionam do jeito que é pra funcionar, a gente não comemora. A gente comemora quando é o plus, né? Mas realmente, assim, como eu costumo dizer, como o departamento pessoal não é a área mais glamurosa do RH, né? Como tem as outras áreas, então os profissionais precisam realmente se posicionar de forma mais estratégica, que é o que eu costumo dizer. Então, pensar mais fora dessa parte mais burocrática, de só ir lá e ficar pensando, ai meu Deus, eu preciso fechar essa folha, entregar o e-social e começar a pensar como que esses processos internos do departamento pessoal auxiliam a experiência do colaborador e, consequentemente, eu ajudo o negócio a crescer. Sem dúvida. E, aliás, você colocou bem, aliás, a questão do crescimento, né? Empresas que estão em crescimento, elas precisam ter isso muito claro, porque se para uma pessoa já é complicado, para várias, então, se torna ainda mais desafiador, né? Exato. Se você tem ali um projeto grande para entregar, né? Se sua empresa tem um projeto grande para entregar e seu colaborador, pô, tá 15 dias sem o vale transporte dele, por exemplo, né? Que é o básico. O cara tem para se deslocar até o local, até o cliente, por exemplo, se é uma consultoria, né? O cara não tem o vale transporte dele para atender o seu cliente. Como que você faz? Você não É. faz, você não entrega seu projeto. Você entendeu? Então, assim, é coisas que o CEO, o empreendedor, o empresário, a liderança, a alta liderança, tem que olhar para essa área como uma área estratégica também. E o próprio profissional de RH também olhar como uma área estratégica do negócio. Fora, a gente está olhando ali, claro, uma coisa bem grotesca, né? Você não deixar de pagar. É grotesca, mas que acontece muito, né? Uhum. Acontece muito isso. Mas pensa se você esquece né, de comprar um vale refeição ou qualquer outra coisa ali, um erro num pagamento de salário, que também acontece, né? E às vezes não acontece por conta do RH, né? Acontece por conta dos processos que são mal definidos, acontece por conta das tecnologias, né? Dos sistemas de folha de pagamento também.
Não estou tirando, não estou terceirizando a culpa, mas acontece, né? Então, são sistemas mal implantados, sistemas mal parametrizados também, que trazem erros na folha e aí, consequentemente, impactam o colaborador, que impacta a experiência do colaborador, que impacta ali a ponta final do negócio. Então, é um ciclo, assim, uma esteira que a gente precisa olhar de forma estratégica, não só de forma operacional, né? Sim, acho que você citou aqui a pirâmide de Maslow, né? E aí, eu até queria puxar isso, porque na verdade, assim, depois que você teve o básico do Maslow lá, né? Que é a segurança, que é você ter os itens básicos da pessoa estar segura. Hoje você tem uma cesta de benefícios para oferecer para o seu funcionário, para o seu colaborador. Como é que é isso? Como é que se dá, assim? Depois que você passou criou processo, tecnologia, né? Vamos usar essa pirâmide de Maslow aqui. Você trouxe segurança Tá para o tudo teu... Tá certinho. tudo Paga o certinho. VT, paga a folha, tá tudo certo. O que eu vou dar agora pro colaborador, né? Como é que você faz isso? E quais são acho que os pontos essenciais que você avalia, como que você traz esse dado? Conta um pouco aí, de repente você pode auxiliar aí a empresas que estão pensando em fazer isso, né? É muito boa a sua pergunta. Porque com esse boom de benefício flexível, né, que aconteceu, muitas empresas falam, pô, agora é moda, né? Vamos dar um benefício flexível, vamos dar um. Tem uma gama de benefícios no mercado que aí vamos começar a dar. Só que o que acontece? As empresas começaram a contratar vários benefícios e os colaboradores não utilizam. Acontece muito isso, né? A gente pega ali no final do ano dados, puxa dados e fica ali benefícios ociosos, fica custo pro RH, custo para a empresa, e os colaboradores não utilizam aqueles benefícios. Mas por que eu tô dando um benefício super legal e o colaborador não tá valorizando, não tá utilizando? Será que é porque eu não tô comunicando legal? Não tá chegando na pessoa? Pode ser. Ou será que esse benefício não é interessante para ela? Será que ela não precisa desse benefício? Ela não tem a necessidade desse benefício? Então, são perguntas que você precisa fazer antes de implantar esse benefício. Então, essa é uma dica que eu dou. Antes de você contratar qualquer tipo de benefício para o seu colaborador, faça uma pesquisa antes, né? Contrate ali, ou você mesmo, RH, faça ali uma pesquisa. Perguntas simples, perguntas básicas, quais são os benefícios que eles precisam, que eles querem, que eles gostariam, antes de fazer a implantação. Tem academia, né? Tem combustível, tem vale de comprar livros, cinema, enfim, tem férias, né? Aquele benefício de férias. Enfim, tem vários O jurídico até tem também, por exemplo, de apoio jurídico. apoio jurídico, apoio. Hoje em dia tem até de auxílio para engravidar, né? Para gestar. Ah, esse eu não conhecia. Tá. Tem empresas que hoje em dia estão dando. Eu esqueci qual é o nome da empresa. Os planos de saúde, em geral, tem um programa de acompanhamento, né? De maternidade, gravidez e tal. Mas não conhecia que era uma parte de benefício de outra empresa. Então, assim, é legal que a gente estava conversando antes de entrar aqui. É legal você entender o seu público, né? A sua população, antes de você sair implantando coisas. Senão você vai ter só custo e a galera não vai valorizar. Falar, tá, tem esse benefício, legal, mas eu não uso. Eu já vi várias vezes acontecer, 17 anos de experiência, muitas vezes vi isso acontecer. Um pacote de benefícios gigantesco e as pessoas não utilizam. Você precisa entender o seu público, você precisa entender a sua empresa. Não adianta você ter ali um público de uma faixa etária X e você direcionar um benefício de uma outra faixa etária, né? Então, você ter, por exemplo, a gente estava conversando, né? Você ter ali um público que você tem uma geração Z, né? Um pessoal mais jovem, e aí você direcionar um benefício que é, sei lá, de viagens, sendo que a galera ali tá valorizando a academia ou tá valorizando itens de wellness, né? Que agora também a geração Z tá super, super antenada nessa área. Então, você precisa entender o seu público antes de fazer contratação. É importantíssimo isso. Importantíssimo entender seu público. Eu sempre digo, cada empresa é uma empresa, cada cultura é uma cultura. Não adianta você olhar ali o iFood e só porque o iFood está fazendo uma coisa super legal, vou fazer a mesma coisa aqui na minha empresa porque o iFood está fazendo lá. Não. Sua empresa é uma empresa diferente.
São realidades diferentes, São né? realidades E diferentes. é verdade, acho que você tocou num ponto interessante. Quando você olha para grandes empresas, naturalmente elas vão vão gerar tendências, né? Mas ali você precisa olhar e falar, poxa, mas eu tô dentro desse cenário, né? Você falou bem, eu sou o iFood? Não, não sou o iFood. iFood talvez seja uma big tech brasileira, né? Eles estão fazendo um negócio fantástico. Mas eles estão em outro patamar, tem outro nível de governança, dinheiro, tecnologia. Quando você está falando de uma pequena, média empresa, o que eu posso fazer dentro do meu cenário Como que eu e que posso possa. adaptar o que ele tá fazendo à minha É, realidade? Se eu achei legal o que ele tá fazendo, tá, mas como que eu posso adaptar o que ele tá fazendo à minha realidade, né? É uma maneira legal de você olhar também, é uma perspectiva legal de você olhar o que ele tá fazendo para se adaptar à sua realidade, né? e aí você tendo pessoas saudáveis, pessoas que estão usando o benefício, isso tende a ter um grande impacto no seu negócio, né? Com certeza. A gente trocou alguns vídeos aí, né? Eu te mandei. A gente tem. Isso geralmente eu faço com quem a gente conversa sobre questão de saúde e tal. Eu falo assim: olha, tem alguns vídeos aqui de Harvard lá, né? Que são gratuitos até. Então, quem quiser fazer Esse esse curso. curso, são cursos gratuitos lá. Mas são muito interessantes para reflexão, né? Então, puxando para esse tema, em algum ponto no passado, 1987, se não me engano, teve lá a Alcoa, uma troca de presidente, e o presidente disse: olha, o nosso foco aqui é acidente zero, saúde em primeiro lugar. Então, assim, principalmente uma indústria de transformação, né? Você tem processos, esteiras lá, onde pode inclusive machucar pessoas e tal. E assim, não tinha tolerância zero para qualquer problema. Então, isso incluiu checklists, incluiu EPIs, incluiu um vigiar o outro, incluiu canais de denúncia de pessoas que não estavam fazendo aquele processo e tal. Treinamento da liderança, né? Treinamento de tudo. Então, assim, esse era o grande ponto de atenção. E aí os acionistas falaram: poxa, peraí, legal, mas e o lucro? O lucro vai chegar assim que a gente arrumar isso aqui. E realmente foi o que aconteceu. Por quê? Porque você cria processos melhores, porque você tem as pessoas saudáveis indo. Para ter o processo, você precisa que as pessoas vão até lá Trabalhando, né? trabalhando. Executando o Se a trabalho. pessoa não tem saúde, ela não vai chegar no trabalho. Então, tudo isso criou aí um ambiente, uma cultura de saúde que gerou lucro. Então, Exatamente. quando a gente olha para isso, né, para trazer para benefícios e tudo mais, você fala assim: olha, se eu estiver colocando um pacote que ninguém está usando, está indo contra o meu negócio, né? Então, Sim. essas coisas se juntam muito. Acho que é muito interessante. A gente realmente, fez uma pesquisa. O que eu preciso para trazer saúde e bem-estar para as pessoas? E aí sim, dá para se exigir melhores metas, né, mais comprometimento, porque as pessoas estão bem servidas, estão felizes e tudo mais, e isso vai ter um resultado financeiro no final. Né? Sim, e até essa pesquisa da Harvard, ele cita que a cultura de saúde, ele vem da alta liderança, né? Uma cultura de saúde, ela é fomentada pela liderança. Você pode sim, como você citou, cobrar metas, né, ali, produtividades, entregas, mas como que você faz, se você fomenta, assim, a cultura de saúde? É uma liderança muito bem treinada, né? É uma liderança que, como a pessoa fala, não é aquela liderança tóxica, porque não adianta também você colocar vários bons benefícios, né? Uma academia, por exemplo, um benefício de academia, só que a pessoa trabalha o dia inteiro até 10 horas da noite e ela não consegue utilizar o benefício também, né? Então, a gente precisa também, uma cultura de saúde não é só implantar benefício, uma cultura de saúde é realmente o que você vivencia ali dentro, né? São os comportamentos tolerados e não tolerados dentro do dia a dia ali da empresa. É importante dizer também, você trazendo sobre a questão da Alcoa, que ele trouxe todo o EPI, e aquela realidade era ali na década, né, de 80, mas quando você traz para hoje, para o cenário atual de 2025, qual que é, como que a gente traz esse cenário, né? A saúde mental. Porque hoje o trabalho mudou, né? A gente está hoje em dia sentado. Eu falo que. Eu tenho até uma publicação minha no meu Instagram que eu falo que
O EPI do trabalho moderno, né, da saúde mental é o lazer, né, é a criatividade hoje. É verdade, né? Porque não tem Então, um EPI visível para não sua tem um mente. EPI visivelmente. Vou colocar um capacete, não vai Exato. Qual que funcionar. é o nosso EPI da saúde mental, né? Qual que é o EPI da saúde mental? O EPI da saúde mental é o nosso lazer, é a nossa família, é o descanso, né? Então, é importantíssimo a gente criar essa cultura de saúde, trazer sim bons benefícios, implantar bons benefícios, porque sim, traz esse ROI para a empresa, traz sim produtividade. As empresas precisam olhar para isso. Tem empresas que já olham para isso. Como você trouxe lá da Alcoa, se o funcionário não vai até a empresa trabalhar, ele não executa o trabalho, não entrega lucro. Uhum. A mesma coisa de saúde mental, né? Tanto que a gente pode ver o boom que teve aí de casos de afastamento pelo INSS por casos de burnout, por casos de ansiedade, depressão. Então, são pontos, sim, que a gente precisa olhar com atenção. Não é modinha, não é conversa fiada, né? É caso, sim, que a gente precisa olhar e precisa, sim, fomentar a cultura de saúde. É, até com essa mudança, né, de um trabalho mais mental, sentado num computador, permitiu, de certa forma, que eu sente para trabalhar num café, em casa, no escritório, né? E eu acho que tem um desafio ali, pelo menos eu vejo assim, que você, quando vai fazer uma reunião, você entra lá no Meet, lá no Teams, e a gente está conversando aqui, você me parece super bem, né? E aí acabou, desligou aquilo lá, você entra começa a chorar, por exemplo, por questões internas, tal, que como desligou aquela conexão, eu não estou vendo isso, né? Então, hoje você tem também esse desafio de tentar entender como é que tá a cabeça de todos num ambiente onde nem todo mundo está Não no mesmo estamos juntos, lugar, né? os processos são mais intelectuais do que de esteira. Como é que É, você viu isso? Porque você trabalhou em lugares que também tinha remoto, também sim. tinha. Como é que é? E a gente teve desafios desse sentido também, né? É, é, é muito complexo esse tema ainda, né? Porque, querendo ou não, a saúde mental, você pode dar todos os instrumentos e ferramentas para o indivíduo. E assim, eu não sou psicóloga, eu não posso entrar muito nesse tema, né? É até meio delicado de falar, mas na minha visão restrita, eu acho que é complicado a gente falar disso, porque a gente pode dar todas as ferramentas para esse indivíduo e mesmo assim ele ainda não conseguir se curar ou passar por essa jornada. Mas como na própria pesquisa de Harvard, quando a gente fala em bem-estar, né, ali o significado de saúde pela ONU, né, não é ausência de não é ausência de doença, né? Uhum. É total bem-estar, né? Você tá bem fisicamente, mentalmente. Então, acho que e a responsabilidade da comunidade, é responsabilidade das empresas, é responsabilidade da família, é responsabilidade de todos nós fazermos com que estejamos saudáveis. Então, acho que a gente tem que dar ferramentas para as pessoas, né? A gente tem que proporcionar um ambiente para que todos sejamos saudáveis. E aí vai caber a cada um utilizar essas ferramentas da melhor forma possível, né? Então, é um desafio do RH, é um desafio das empresas, como que você mesmo disse, né? A gente está em lugares diferentes, não tem como a gente medir, não tem como a gente ir ali puxar a pessoa, mas também não é só por conta disso que eu não vou proporcionar ferramentas, não vou proporcionar ambientes saudáveis para ela, porque eu não posso, né? Porque eu não posso ajudar ela inteiramente, digamos assim. A gente precisa sim dar todo o suporte que tiver ao nosso alcance, até porque somos responsáveis pela saúde, né, dos colaboradores. Mas também tem que pensar assim, a quatro mãos sempre, né? Eu acho que É, tem a responsabilidade do próprio colaborador. exatamente. Você citou bem, pô, eu também não sou psicólogo, não sou da área da saúde, mas o que que eu sou? Eu sou um comunicador de ferramentas. Então, por exemplo, nossos clientes lá cada um tem um produto, tem uma contratação, mas a grande maioria desses produtos, você tem, por exemplo, psicólogo online, você tem atendimento de telemedicina, você tem programas, por exemplo,
para grávidas, né? Programas de acompanhamento, até de terapias e tudo mais. Então, Sim, assistente social, eu já tive casos que a gente acionou assistente social para o colaborador. Né, em casos bem complexos, assim. Então, é como a gente disse. Claro que cabe a ele ali, vamos falar 4 mãos, cabe a ele, né, seguir ali o caminho, a jornada dele de cura, né, mas a empresa, a gente como RH, como você disse, é o comunicador, é o facilitador, né, é o transporte, é o meio ali para que a gente faça com que as pessoas sejam saudáveis, né. Porque se a gente não tiver gente saudável, a gente não tem negócio, né, a gente não tem nada. A gente a não tem empresa sociedade, basicamente são né? pessoas, né? Exato, a gente não tem sociedade, a gente não tem nada se a gente não tiver pessoas saudáveis. E aí o papel do RH é bem isso mesmo, né? E a gente traz um pouco isso para auxiliar, que é comunicar. Então, assim, eu não posso, e acho que nem é papel nosso entrar na individualidade de cada um, né? Mas, assim, acho que a comunicação é muito importante. Olha, existem ferramentas, existem tratamentos, tudo isso está aqui disponível para você a qualquer momento. Por quê? Pô, a gente não consegue saber exatamente o que está passando, mas se a gente comunicar, eu tenho ferramentas aqui que vão trazer mais conforto para as Sim. pessoas. E eu acho que sentir conforto, isso para quem é trabalhador de uma empresa, é super relevante, porque realmente você fala, poxa, você pode estar em algum momento de metas mais agressivas e tal, aí você fala assim, não, eu preciso, depois eu vejo isso aqui, depois eu tiro a pressão, depois eu vou ver, depois. Fala, não, se você tem alta liderança comunicando, falando, não, eu preciso que você primeiro fique bem, isso muda muito É aí que o tá a cultura de conforto da saúde. pessoa, né? É aí que é a cultura de saúde. Exatamente esse exemplo que você deu. Mesmo que você tenha ali uma liderança demonstrando que você tem metas, mas você tem um líder, opa, peraí, desliga seu computador 6 horas e vai pra academia. Amanhã você entrega, amanhã a gente bate essa meta. Isso é cultura de saúde. Porque se o cara estiver ali passando mal com dor no estômago, ele não vai entregar o seu relatório amanhã. Entendeu? Essa é a cultura de saúde. Não só isso, né? Ele cria também até um ambiente para todos ruim, né? O pessoal olha e fala assim, poxa, então eu sou realmente só um número aqui dentro, né? E não, se você tiver alta liderança e comunicando e falando, não, eu preciso de vocês bem, isso muda muito, isso muda o jogo. Muda muito. E tem um ponto importante aqui que eu queria citar, Igor. A gente está num momento de sociedade que as novas gerações, as pessoas, mudaram a mentalidade do que é trabalho. Né? As pessoas, tem pesquisas que já falam que a geração Z não vê o trabalho como a parte mais importante da vida do que a nossa geração via. Né? O trabalho é uma parte secundária da vida hoje em dia. Então, se você não tiver bons benefícios, se você não proporcionar um ambiente que ela considere bom, que ela considere saudável, ela não vai estar ali, ela não vai trabalhar. Né? Então, a gente precisa pensar dessa forma também. A geração Z está vendo o trabalho de uma maneira diferente. Então, são pontos que a gente precisa pensar para fazer essa atração dessas pessoas, porque daqui a algum tempo elas serão a força de trabalho, né? E nós seremos as lideranças majoritariamente, né? E atrair talentos nesse cenário é super desafiador, né? E ainda mais para quem é menor, né? Você tem ali uma empresa menor, com menos recursos, então isso cada vez mais relevante, então, né? Perfeitamente, perfeitamente. Quando você é uma empresa pequena, tem menos recursos, você está competindo diretamente com as empresas, por exemplo, que a gente estava citando aqui, né? O iFood, por exemplo, como a gente disse. Então, qual que é o seu diferencial? É a cultura, né? É a sua cultura de saúde, a sua liderança. É você proporcionar um ambiente, um bom ambiente para essa pessoa trabalhar. Até nesses vídeos, um dos comentários era isso, né? Você tem 2 desafios ali diferentes. Quando você tem um desafio numa grande empresa, né? Então, vou colocar um exemplo. Tem aí, está surgindo a nova legislação da NR01, né? A gente está gravando agora em dezembro, né? Agora em janeiro, acho que entram alguns pontos importantes ali sobre saúde mental. Então, você precisa fazer um entendimento se o seu ambiente tem algum perigo, né, de desenvolvimento de doenças mentais e tal, e tomar ações em função disso. Então, agora é uma regra para você fazer. Bom, se você fala de uma empresa muito grande, como é que eles resolvem isso? Contrata um diretor, né,
que já conhece isso, um consultor, que vai ter 3, 4 gerentes, que vai ter um monte de gente só pensando isso, né? Pensando em como fazer esse processo. Mas a lei não é só para o grande, a lei também é para o pequeno, né? E aí, como é que o pequeno faz? Então, ele cada vez mais a figura de ter essa cultura acaba trazendo mais para esses lados Mais de peso. saúde, mais peso Exatamente. e tal, e que facilita o dia a dia, né? Porque senão ele vai ter que contratar também um diretor disso. Não dá, não tem Não dá, condição. né? Por isso que o empresário, a alta liderança, né? Você que é dono de uma empresa pequena e média, você precisa mudar. Se você não tem essa mentalidade, você precisa mudar para ontem, né? Porque esse peso vai ficar muito maior para você, né? Porque você que fomenta a cultura dentro da sua empresa. Então começa por você essa cultura, né? As pessoas ela olham para você, o que você tá fazendo, como que você lida, quais comportamentos você tolera, quais comportamentos você não tolera, o que você fala, o que você não fala, né? O que você faz, o que você não faz. Isso é a cultura, né? A cultura tá muito mais no que a gente faz do que o que a gente fala. E aí, trazendo no sentido da NR1, que já vai entrar, né, no próximo ano, como você disse, a gente vai ter que adaptar o ambiente para se adequar, né? Não vai ser só a empresa grande que vai ter que se adequar, a empresa pequena também. Então, os empresários também vão ter que ficar de olho nisso. Olha, você hoje tem uma consultoria também, né? Tem uma More consultoria. Plus. Uma consultoria. Na minha consultoria, eu ajudo empresas a fazer implantação da área de recursos humanos e reestruturação de processos. Tudo que a gente está fazendo aqui, está falando aqui sobre processos, implantação de sistemas, tecnologia, eu ajudo empresas a fazerem isso na minha consultoria. Então, isso é legal, porque principalmente para a pequena e média empresa que precisa dessa mão de obra e desse conhecimento de forma imediata, ele pode te procurar. Com certeza, com certeza. A gente está sempre aí, tudo que a gente está falando aqui, né? É uma empresa que tá com todos esses gargalos aí de processos, de reestruturação, a gente vai lá e ajuda essas empresas a resolver esses problemas aí. Isso é super relevante, Ari, porque você imagina que assim, nós somos também uma empresa menor, né? Uhum. E a gente também tem esses mesmos pontos ali de interrogação, né? Chega uma nova legislação, chega uma nova solicitação. Como é que eu resolvo isso de forma rápida, né? Eu também não posso parar a empresa para resolver esse problema de forma. Então, porque às vezes buscar pessoas que possam somar é super interessante também, né? Porque às vezes o seu time ali, ele não consegue parar, ele tem o dia a dia para fazer, né? Então, Sim. o seu time não vai conseguir parar para, por exemplo, reestruturar um processo, para olhar uma política, né? Para fazer a implantação de um sistema, para fazer a implantação de um benefício, de uma previdência privada, de um plano de saúde. O seu time ele não vai parar. E precisa ter um tempo disponível, porque se você faz uma implantação mal feita, meu amigo, você vai ter uma dor de cabeça daquelas. Então, assim, é primordial você ter um parceiro de negócio, uma consultoria, para que o primeiro passo, quando você for implantar algo, seja benefício, seja reestruturar um processo, uma política, que seja muito bem feita no começo, que seja muito bem parametrizada, que aí a sequência, a fluidez dos processos nos próximos anos, você não vai ter problema. Você não vai ter ações críticas depois, né? Então, quando você contrata uma consultoria, por exemplo, como a minha, que a gente chega, implanta sistemas e implanta os processos, você tem ali os processos já definidos e não tem problemas. Aí, agora, quando você contrata, por exemplo, como a 3R4, além de ter uma implantação muito bem feita, ali, muito bem parametrizada daquilo, você ainda tem um atendimento posterior e você não precisa se preocupar depois com aquilo, né? A gente, quando estava desenhando nossos sistemas, né? E qual oferta que mais faria sentido para RH, principalmente, foi olhando mais, foi entrando primeiramente no consultivo, entendendo qual era a grande dor ali. E aí a gente colocou, por exemplo, a gente hoje faz um atendimento direto do funcionário, né? Então o funcionário tem um canal chamado Canal Me Ajuda, com qualquer questão do plano de saúde, do plano odonto, de vida, enfim. Perfeito. Porque o RH, o time ali, não tem condições de atender o colaborador, né? Porque seja pelo tempo, que é escasso,
E até pelo conhecimento, né? Sim. Poxa, não sei, porque são tantas regrinhas, né? Você tem a ANS, por exemplo, né, no caso de plano de saúde, ela solta novos procedimentos no rol, tira, é, você tem carência, você tem, nossa, você tem Não dá pro tanta seu time de coisa. RH ficar se atualizando disso toda hora. Exatamente, é. Você E é tem que ter engraçado. um parceiro, um parceiro bacana que te dá esse suporte ali. Exato. Então, assim, talvez numa empresa muito grande tenha alguém só especialista Sim, é. lá, né, que atende e tal. Poxa, como é que eu trago esse tipo de serviço e acesso para uma empresa menor? Então, foi isso, por isso que a gente também criou. Falou, não, dá para ter, porque ninguém usa também o plano todo dia, Mas, né? cara, Então, eu vou te falar que até empresas grandes, elas procuram terceirizar, né, essa parte. Elas utilizam ali o time de RH acaba ficando com uma parte mais estratégica, né, do negócio, assim, dos benefícios. Toda essa parte, assim, operacional de atendimento fica com as empresas também. sim. Com E a empresas gente consegue fazer estatísticas, né, estatística, com exatamente. esses atendimentos e tal. Obviamente a gente não, né? A ideia não é Relatórios. expor ninguém, né? Sim, Não é punitivo. dados Exato. anonimizados para que gerem relatórios e o time de RH tomem ações estratégicas baseadas em relatórios. Então, por isso que ter esses parceiros, o RH ter essas parcerias, é de muito valor, né? Porque você começa, como a gente estava falando na nossa conversa, você começa a utilizar dados para tomar ações estratégicas para o time, né? Para o seu time ali de pessoas e, consequentemente, ajudar o negócio. Sim, porque o empresário, empresas menores, né, que tem um crescimento, você é tomado pelo próprio crescimento, O né? negócio acontece assim, né? Te É engole. progresso e ordem, né? É, Que fala, né? Então, te primeiro você engole. faz o progresso e depois você põe ordem. Mas tudo está acontecendo no mesmo tempo. Então, assim, e às vezes pode ser a questão que algum gargalo pode estar ali, por exemplo, no DP, porque está fazendo um processo que não deveria fazer, né? Que poderia ser terceirizado e tudo mais. Então, acho que esse assunto sempre precisa estar muito presente para que o gestor entenda que, assim, Sempre me procuram, Igor, falam assim, ah, Yari, o que você acha, assim, de terceiriza o DP ou internaliza, né? E eu já passei por essas duas situações, assim, empresas que eu trabalhei, né? Já internalizei o DP e já terceirizei o DP. Eu falo, olha, gente, vai muito da empresa, né? Eu sempre falo, claro, muito da empresa, da cultura, da quantidade de colaboradores, de como de como a empresa trabalha ali e tudo mais. Mas eu sempre tendo a migrar ali pro terceiro. Acho que a gente tem que, o que você puder terceirizar, né? Tanto de empresas para te ajudar com benefícios, de folha de pagamento, cara, é melhor que você terceirize para que seu time trabalhe com a parte estratégica. Que seu time seja tomado o tempo dele ali para pensar estrategicamente. Porque senão seu time fica mergulhado no operacional. Fica mergulhado, ele fica resolvendo problema, resolvendo problema, resolvendo problema, e você nunca vai conseguir fazer nunca vai conseguir utilizar o tempo do seu time para pensar em ações estratégicas, né? Nunca vai, por exemplo, questões de benefícios. Você vai ter ali vários, como a gente falou, implantou vários benefícios, mas você nunca vai conseguir puxar um relatório bacana e vai olhar lá, e será que esse benefício aqui, ó, eu tô tendo um custo de 20% por mês. E, putz, esse benefício aqui ninguém usa, ó, meu custo é de 20% a mês. Chega no final do ano, eu tive um custo X e a galera não usou. Mas aí passou o ano seguinte e eu continuei com esse benefício, mas eu nunca consegui parar para ver esse custo. Entendeu? Por quê? Porque eu tô mergulhada no operacional. exatamente. Então, assim, quanto mais você tiver parceiros, né? Parceiros que eu digo, fornecedores legais, fornecedores bons, e fornecedores que te deem bons atendimentos, bons sistemas, e, cara, e te deem relatórios, que hoje em dia, né, são primordiais, você fica sossegado e consegue olhar para essa parte estratégica e conseguir fazer tudo que a gente está falando aqui. Trazer bons benefícios, fomentar a cultura de saúde, pensar na experiência do colaborador, pensar na saúde mental do colaborador, tudo isso que a gente está trazendo aqui nessa conversa. Até porque se tiver muito no operacional, né? Você fala assim, aí você vai ver um resultado depois de um ano, fala, ninguém usou. Mas será que comunicou, né? Mas não houve a comunicação porque a raiz do problema é que você está atolada no Exatamente. operacional. E aí, realmente,
Ah, não, mas eu falei aqui, aí agora todo Você mundo tá mandou, usando. você mandou um e-mail quando você lançou, que acontece muito também, né? Sim, A gente manda um. Gente, eu tô nessa, sim, já claro. fiz isso já. A gente manda um e-mail quando a gente lançou lá e nunca mais falou-se mais nisso, né? E aí, o seu time também tá mergulhado nas tarefas deles, nas entregas, nas metas, né? E, às vezes até a pessoa, putz, né, a gente tem aquele benefício lá de férias. Ai, depois eu vejo. Aí depois eu vejo, depois eu vejo. O próprio colaborador nunca viu, passou um ano, ele nunca aderiu àquele benefício, porque ele também tá na correria do dia a dia dele, das entregas, do trabalho, família e tudo mais. Ninguém aderiu o benefício, você também nunca voltou para ver se as pessoas utilizarem e vai virando aquele negócio ali. E às vezes tem benefício que custa, né? Que a empresa paga. Entendeu? Então, assim, é coisas que a gente precisa olhar, né? A E é gente muito precisa... doido, né? Porque às vezes a raiz do problema foi exatamente você tá envolvida em tanto processo que falou, ah, é mesmo. Nossa, faz 6 meses que a gente mandou aquele e-mail lá e ninguém mais falou sobre isso. Exatamente. E aí toda a Exatamente. expectativa que foi gerada E acaba. processo burro, né? Assim, eu fico possessa, assim, quando eu vejo um negócio, eu falo, gente, pra que isso? Aí, por exemplo, preencher, que a gente fala de preenchimento de planilha, né? Uhum. Preenche essa planilha, o mesmo dado em 30 planilhas. Sério que você vai preencher o mesmo dado em 3 planilhas? Não. Possivelmente os dados vão estar divergentes, né? E ainda vai estar errado. É, um tá o número 1, o outro tá o Então, o número número 2 2. e o outro número 3. É, Então, aí que a gente faz, né? Que a inteligência artificial vai ajudar a gente nessas automatizações e, cara, vai melhorando tudo, né? perfeito. É, a gente tá, acho que chegando aqui nos últimos minutos aí do nosso podcast. É, nossa, tá falando bastante coisa aqui. Eu tô fazendo uma leitura aqui de temas que a gente colocou aqui, mas acho que vamos usar aqui esse tempo para eu queria te ouvir, né? Que o pessoal que ficou até aqui ouvindo a gente aqui, esse bate-papo, você tem 17 anos de experiência aí, né, em RH. Tá num momento pessoal diferente, né? Mãe, enfim, Fiquei um imagino, ano off do mundo corporativo. imagino Mais ou quantas. menos, né? Porque eu fui acionada várias vezes nesse Ah, intervalo. você é referência em muitos pontos ali, né? O pessoal comenta. Para nós também, eu conversei várias vezes com você, Pô, né? Na verdade, né? construção da companhia ali, o que você acha disso? Alguns materiais, né? Verdade. Então sou muito grato a isso. Obrigado, viu, Eu Ari? fico muito feliz também em ter ajudado. Aqui agora a gente conversou, bateu bastante. Conversamos bastante, né, antes de entrar aqui. Sim, Ah, eu então. adoro, assim. Eu adoro. Eu falo que sou uma pitaqueira, eu adoro dar pitaca, assim, eu adoro Mas é construir, eu ótimo, claro. adoro ajudar a construção, assim, das coisas, sabe? E para nós como empresa, assim, ter uma pessoa que é usuária do produto, que entende, que pode trazer insights, pô, é o melhor dos mundos, porque fala, poxa, eu achei que isso aqui era bom, mas não é tão bom, não. Vou mudar, vou fazer diferente. Mas, assim, queria te ouvir, o que que você tá. Como é que você tá? Você tá numa nova fase, mãe, ficou um ano fora, o que que você tá buscando? Como é que você vê o futuro aí dessa área? Como é que você tá se vendo aí? Eu fiquei um ano, né, me dedicando à maternidade, como eu disse. Fui acionada, assim, algumas vezes, mas me permiti, né, curtir esse momento, assim, quis vivenciar. Falei, quero vivenciar a maternidade. E eu digo que eu sobrevivi ao primeiro ano de um bebê. É um belo trabalho É, esse, né? Uma bela função, realmente. e agora eu tô voltando, né? Tô voltando ao mercado, tô voltando às palestras. Então, pessoal, tô on, me procurem. No LinkedIn, Ariane Brito, no meu Instagram também, @Ariane Brito. Sempre tô produzindo conteúdo lá. Já tem bastante conteúdo sobre futuro do trabalho, sobre saúde, sobre RH. Vou voltar a produzir conteúdo. O ano que vem também tem bastante novidade, estou trazendo aí. Então me acompanhe nas redes sociais. E é isso, assim, eu acho que a maternidade muda bastante coisa na gente, né? Você que já é pai também Uhum. sabe como depois que nasce uma criança, né? Ontem mesmo eu fiz um post, falar, cara, eu já gostava de ver o desenvolvimento das pessoas, já me enchia de orgulho, assim, ver as pessoas desenvolvendo, o quanto que eu contribuía com o desenvolvimento, trabalhando em RH, né? E fazer um ser humano do zero é totalmente diferente, né? Assim, É verdade, né? então eu sou muito mais empática e eu consigo ver
o ser humano muito mais integrativo, já via isso, né? Então, olhando nessas questões de saúde, de empatia, de humanidade mesmo, acho que hoje eu consigo ver muito mais fortemente que o ser humano é muito mais integrativo, né? A gente não é o trabalho, a gente não é o pessoal, a gente é um conjunto de coisas. E quanto mais você, profissional de RH, você, empresário, ter essa visão do seu colaborador, da pessoa que está sentada do seu lado, as coisas vão melhorar, as coisas vão fluir. Até para você mesmo, para sua saúde mental. Quando você olhar para o ser humano dessa forma, você vai se sentir melhor. As coisas vão fluir para você. Então, acho que é assim que as coisas têm que seguir, sabe? Muito bom, Ari. Realmente, assim, a maternidade, eu sou o pai, então a A paternidade paternidade. nos traz várias reflexões, né? Então você passa a entender, por exemplo, aquela mãe que acabou de voltar da licença maternidade, o quanto a cabeça dela ainda está, obviamente, na criança, porque deixou na creche, é um peso, né? Você tá lá sempre cuidando e de repente você tá deixando para alguém cuidar. Então, pô, será que estão cuidando? Será que não tá? Será que ela tá chorando? Né? E mais os desafios do dia a dia. Então, a gente passa a entender um pouco mais isso. Quando eu era mais jovem, não tinha vivido, tá tudo bem. Não tá, às vezes, tão tudo bem assim, né? A cabeça da pessoa tá meio longe. A gente, como pai, também fica. Então, Sim. são mudanças, né? E essa é a fase que a gente tá. A gente vai ter a fase onde nossos filhos vão estar na faculdade, e aí vão ser outros tipos de preocupações. Então, assim, a gente também vai evoluindo com isso tudo, né? É verdade. É isso. Legal. Ari, obrigado por ter participado aqui Eu que agradeço. com a gente. Esse foi um episódio que a gente entrou muito mais acho que no que a gente faz como empresa aqui, onde a gente pode auxiliar. Sim. Então foi super rico para a gente aqui também, para poder trazer um pouco do que a gente tem como proposta de trabalho. E, enfim, só tenho a agradecer por tantas vezes que você também nos ajudou aí em alguns pontos. Aqui, antes de começar, você já me deu algumas dicas, alguns puxões de orelha, você tem que fazer isso. Então, a gente vai organizar tudo isso. Verdade. E eu espero um grande sucesso para você, Ari. Obrigado por participar aqui com a gente. Eu que agradeço, foi um bate-papo delicioso, assim, muito bom a gente trazer reflexões, né? Trazer reflexões para os seus clientes, para os próximos clientes. Desejo também todo sucesso para você. E muito bom colaborar, estou sempre à disposição. E vamos juntos nessa. Futuro aí tá sempre próspero. Legal. Obrigado, Ari. E você que está aqui até agora, ó, curte aí, bota o curtir. A gente tem bastante visualização, poucas curtidas. Eu não sou de ficar pedindo curtida no meio do episódio, né? Mas agora no final, eu sei que se você ficou, você gostou. Então põe aí o curtir, comenta aqui. Se alguém comentar, eu vou te avisar, Ari, porque às vezes é uma pergunta para você. Vou falar, vai lá, responde a pessoa lá. Então, já marca aí para poder trazer. E é isso, obrigado por ter acompanhado até aqui e até os próximos episódios. Valeu!